Bom dia, meninos do 8º e 9º ano. Vamos começar a nossa aula online de hoje com o tema lançamento do disco. Na nossa aula anterior, nós vimos o arremesso do peso. Hoje vamos para o lançamento do disco ou lançamento de disco. Gente, a história do lançamento do disco. Essa história é bem antiga, tá? Ela remonta lá aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, né? Na Antiguidade. Como é que a gente sabe disso? Porque há registros, e um deles, né, o principal, que é inclusive o símbolo, né, do curso de Educação Física, é o discóbolo. É um dos símbolos, né? Porque são os dois símbolos, é o discóbolo e a tocha olímpica. E o discóbolo é o quê? É aquele cara que está assim, nu, né, sem roupa, e segurando um disco assim para trás. Pois essa é a imagem do discóbolo. Eu não sei desenhar, gente, não desenharia aqui para vocês. Mas se eu for desenhar, vocês vão rir. Então, gente, o lançamento de disco ele era muito apreciado pelos gregos, eles gostavam bastante. E o disco deles era um pouquinho diferente do nosso, né? Como é que era o disco deles? O nosso é feito de madeira, né? O atual é feito de madeira com metal, né? Com ferro ou plástico, né? Aos seus arredores. O deles era feito de pedra, né? Alguns de madeira também, mas acredita-se que o mais utilizado era esse aqui mesmo, de pedra, né? Também poderia ser de bronze ou de chumbo. E a diferença entre o peso desse disco antigo com o de hoje era bem diferente, né? Há registro, né, que Faílo de Crotona, que era um atleta lançador de disco, ele conseguiu arremessar 29 metros, né, um disco a 29 metros de distância. Só que a diferença, gente, é que esse disco pesava mais de 5 quilos. Ou seja, vocês lembram o peso do arremesso? 4 quilos o feminino, né? É muito pesado, né? É muito pesado. É mais do que o peso feminino. Imagina a pessoa conseguir arremessar, fazer esse lançamento a 29 metros. Realmente uma boa marca, né? Para um disco tão pesado. E uma curiosidade, né, da história aqui do disco, é que antes, agora já na nossa era, né, quando começaram, nos anos de 1896, que foi os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Quando começou, eles faziam o lançamento do disco com as duas mãos, não era só com uma, e também não tinha giro, né, era um lançamento estático. Do jeito que ele estava parado aqui, só fazia fazer o lançamento, né, do jeito que ele estava parado, só fazia lançar. Não fazia o giro, né, como hoje é obrigatório, né, se exige que seja feito o giro sobre o próprio corpo. E esse giro só se tornou obrigatório no ano de 1950, tá? Pra vocês verem como foi recente, né? De certa forma é recente. E em 1920 o disco passou também, colocaram uma regra para que ele fosse lançado com apenas uma mão, tá? Mas antes eram com as duas. O disco já falei, o material dele é madeira e ao seu redor, vou desenhar aqui o disco para vocês. Madeira, tá? Todo de madeira. E aqui ele tem uma borda, tá? Ele tem uma borda. Que é em ferro. Ele tem um bichinho assim. Não é furado não, tá? Mas tem um negocinho assim. E essa aqui é metal ou plástico, dependendo das categorias. Porque o peso do disco, gente, ele varia de acordo com a categoria e também com o gênero, né? Se for homem ou mulher. Claro que para as mulheres ele vai ser mais leve. E nas categorias mais infantil, juvenil, ele vai ter um pezinho menor. O peso dele vai começar em torno de 600 gramas, tá? No infantil, e vai até 2 quilos, que é o peso do adulto masculino. Então, para homens, 2 quilos o disco, e para mulheres, 1 quilo. E o diâmetro? O diâmetro vocês sabem que é a medida de uma borda a outra do círculo. Qual é o diâmetro dele? Para homens, 22 centímetros e para mulheres, 18 centímetros. Tá? Arredondando. Estou arredondando, gente, porque aí eu vou colocar aqui o valor exato e aí vocês nem vão se ligar, tá bom? Então, arredondei aqui para facilitar na hora de vocês responderem. O movimento de lançar o disco. O atleta deve fazer um giro sobre si mesmo, isso bem rápido, né, para que o disco não caia. E lançar o disco estendendo o braço, tá? Ou seja, ele vai fazer o lançamento desse disco com o braço
estendido, tá? Ele não vai flexionar o braço, tá? Flexão vocês lembram, né, que eu expliquei. Quando você aproxima um segmento do outro, tá? No caso aqui, o meu antebraço e o meu braço. E a extensão é quando você faz o contrário, quando você afasta esses segmentos, tá? Então, o disco, ele deve ser lançado com o braço em extensão, ou seja, bem esticadinho, tá bom? Sem dobrar. Gente, já a pegada e empunhadura do disco. Eu peguei aqui um disco, nada convencional, tá? Um prato. Pra mostrar pra vocês como é que eu faço essa pegada. A pegada, ela deve ser, ó, com os dedos, e o polegar, ele vai ficar aqui dando só o suporte, tá? E ela deve... Deixa eu botar o prato contrário, gente, senão eu vou derrubar. Quebrar o prato uma hora dessa. Então, a empunhadura você faz assim, ó, dedos e antebraço, tá? O professor não vai cair, não. O polegar, ele tá aqui apenas dando o suporte, tá? Dando o suporte, mas quem vai segurar mesmo é o antebraço e os dedos, ok? Por que que ele não vai cair? Ele não vai cair porque a pessoa vai fazer um giro e esse giro é rápido, tá? Então, a força centrífuga vai segurar o disco para que ele não caia. Aqui, gente, nós temos o local de lançamento do disco. Como é que ele é feito? É constituído de um círculo de 2,5 metros de diâmetro. Estão lembrados a medida do diâmetro, né? Pega o diâmetro medindo de uma borda a outra do círculo. Então, ele tem 2,5 metros. E, gente, uma curiosidade sobre ele. Ele é um pouquinho diferente dos outros porque ele tem essa gaiola aqui ao redor. E tem apenas essa abertura aqui, ó. Que essa abertura é em torno de 40 graus, tá? Isso aqui, gente, é uma rede bem forte. Para que serve isso? E ela tem 4 metros de altura. Ela serve para evitar acidentes, porque às vezes a pessoa pode largar o disco, às vezes pode arremessar para um outro local, não sair aqui por essa abertura. E para evitar que atinja tanto as pessoas que estão assistindo, como até mesmo o próprio atleta, então é ordenado que ele seja realizado dentro desse espaço que se denomina gaiola, tá bom? Então, o disco e o martelo, eles são lançados daqui de dentro da gaiola. E aqui tem essa área de queda, que para que o lançamento seja válido, o disco necessariamente tem que cair nessa área de queda. Se ele for para fora, cair em qualquer lugar aqui que não é esse ângulo aqui, ó, ele vai ser considerado inválido, tá bem? E os recordes mundiais são para homens de 74 metros e para mulheres de 76. Tá certo, professor, isso aí? Ou a senhora se enganou, trocou de lugar? Geralmente os recordes dos masculinos não são maiores do que os femininos? Sim, geralmente sim, mas no disco isso não acontece. Por quê? Por que as mulheres conseguem lançar mais longe do que os homens aqui no lançamento de disco? Basta a gente prestar um pouquinho de atenção. Nós vamos ver que o peso do disco feminino, ele corresponde à metade do disco masculino, tá? Então, é um disco bem leve, relativamente. E os atletas que são recrutados para o lançamento de disco, geralmente são atletas grandes e fortes, tá? Homens em torno de 1,95 m, 1,93 m, 1,95 m. E mulheres acima de 1,70 m. Então, eles conseguem distâncias bem grandes, né? E como o disco feminino é bem mais leve, então por isso as mulheres acabam obtendo marcas maiores. Beleza? Então agora eu vou deixar aí a atividade. Vou deixar a atividade para vocês respondam. E se quiserem me mandar, gente, já mandem logo, tá bom? Porque a próxima semana é semana... Não sei se vão fazer a avaliação com todo mundo, mas eu vou querer receber, tá bom? Já vou querer porque já vai ser a nossa última semana do mês. Então nós nem vamos ter aula, eu vou apenas receber e fazer as anotações de todas essas atividades, tá bom? Até a próxima aula.